Oi, gente! Meu nome é Déia Freitas, eu sou a apresentadora e roteirista do podcast Não Inviabilize e este é um conteúdo de podcast adaptado em Libras para o YouTube. Então, você também pode ouvir esta mesma história gratuitamente em todas as plataformas de áudio. Além das histórias gratuitas, a gente tem uma assinatura de R$10 mensais com mais de 150 histórias inéditas aí disponíveis para você. Assinando, além de receber uma história inédita por dia de segunda a sexta-feira, você ajuda a gente a continuar com este trabalho de transformar as histórias em Libras para que as pessoas surdas também tenham acesso ao nosso conteúdo. Eu vou deixar o link da assinatura aqui na descrição do episódio. Se inscreva no canal, já deixa o seu like aqui na história e avisa todo mundo que agora estamos no YouTube. Picolé de limão, o refresco ácido do seu dia. Oi, gente, chega. Olha, vê se eu mereço. Acabei de falar oi, gente. Depois o Léo corta. Oi, gente, cheguei para mais um picolé de limão e hoje eu não tô sozinha, meu publi. Quem tá aqui comigo hoje é a Rádio Novelo com seu novo podcast original, o Rádio Novelo Apresenta. O podcast Rádio Novelo Apresenta é semanal e apresentado pela Branca Viana, maravilhosa. Se você não ouviu Praia dos Ossos, que eu recomendo muito, ou o podcast Crime e Castigo, corre ouvir. São outros 2 podcasts aí que foram apresentados pela Branca e que são, assim, sensacionais. Esse novo podcast é bem diferente desses que eu citei aí, Praia dos Ossos e Crime e Castigo. Em vez de uma série de capítulos sobre um único tema ou contando uma única história, o podcast Rádio Novelo Apresenta vai ser um podcast de episódios avulsos. Então, toda semana, a Branca e a equipe vão contar ali histórias diferentes sobre os temas mais variados. No episódio dessa semana, por exemplo, você escuta a história por trás de um dos memes mais icônicos da internet brasileira. Aquele do Caetano Veloso, que ele tá todo cabeludo chamando um cara de burro. Você é burro, cara? Que loucura. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Aliás, você sabe com quem é que o Caetano tava falando naquele momento? Quem era o burro da história ali? Eu não vou dar spoiler aqui. O Rádio Novelo Apresenta está disponível em todas as plataformas de podcast e também no site da Rádio Novelo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Eu amo a Rádio Novelo, sério. E hoje eu vou contar para vocês a história da Cassandra. Então vamos lá. Vamos de história. Tem uns 8 anos, a Cassandra foi para os Estados Unidos ser au pair. Eu já contei aqui, né, uma história de uma outra au pair. E ela foi para lá para cuidar de umas crianças, tal, numa família. Deu tudo certo. Ela ficou 1 ano em um lugar. Depois, no segundo ano, que ela podia estender o programa de au pair, né, ela foi para outro lugar, para uma outra família. E aí nessa segunda família, ela morava perto ali de um lugar que tinha uma oficina mecânica. E nessa oficina mecânica, ela conheceu o John. Eles começaram a conversar, a coisa evoluiu para um namoro. E quando acabou o programa de au pair, ela trocou o visto de turista, depois trocou o visto de novo para trabalho, conseguiu um trabalho lá. E acabou casando com o John. E aí, assim, ela teve uma vida boa com o John? Boa não, porque assim, a Cassandra estava me explicando que nos Estados Unidos, se você é pobre, é muito gritante, assim, a diferença. E é muito difícil você sair da pobreza também nos Estados Unidos. Então, por exemplo, uma coisa que a gente admira aqui... A gente não, né? Eu não admiro, mas muita gente admira. Que, você vai para os Estados Unidos e com $1 você compra lá um pacote de salgadinho gigante. Então, você compra esse pacote de salgadinho gigante, mas se você quiser, por exemplo, comprar frutas,
tipo, dependendo de onde você tá, é muito caro, tal. Então a alimentação deles era muito ruim, assim, era muito fast food, porque, por exemplo, às vezes você não tinha dinheiro para fazer uma refeição, mas você, sei lá, tinha $1,50 para comer no Pony Donald's, sabe? Então, ela não teve uma vida financeira boa, assim, nos Estados Unidos, mas ela estava casada com o John, ela amava o John, ele também a amava, e ela conseguiu o green card, né, pra ficar lá, legalmente, nananã. E a vida foi passando, ela engravidou, teve uma filhinha que a gente vai chamar aqui de Melissa, e chegamos à pandemia. Nessa época que a Cassandra teve a Melissa, ela não estava trabalhando. E o John, ele trabalhava na oficina mecânica dele ali, mas era tipo como se fosse pequenos bicos. Ele não tinha um emprego que proporcionava lá um seguro-saúde. Inclusive, quando a Cassandra foi ter a Melissa, ela tinha uma ONG lá. Se você fizesse desde o começo, pré-natal, tudo certinho, você fazia pela ONG e não ficava com a dívida de um parto, enfim, né, de uma conta de hospital. E aí ela fez por essa ONG e tal, mas era uma ONG específica para que a mulher fizesse o pré-natal direitinho, acompanhamento, nananã, e no final lá, se o seu parto não complicasse, você não pagava nada. Agora, se complicou o parto e você vai internada, aí lascou. Mas no caso dela deu tudo certo, Melissa nasceu, bebezinha, linda, tudo certo. E aí na pandemia, o John deu uma sorte, entre aspas, mas uma sorte, que ele consertava as viaturas, as ambulâncias ali de onde eles moravam, né? Então isso deu uma segurada, eles não ficaram sem dinheiro totalmente. Só que agora, o ano passado, no começo mais ou menos do ano passado, o John adoeceu. O John pegou Covid, ele estava até que bem, e aí foi progredindo, né? A gente sabe como a gente já viu vários casos. E ele teve que ser internado. O John ficou internado por 6 semanas e, infelizmente, ele faleceu, né? Devido aí à complicação da Covid-19. A Cassandra ficou muito mal. O custo do funeral ela teve que fazer ali, dividir entre os amigos, tal, porque ela não tinha também. Conseguiram enterrar o John, né, ali com dignidade e tal. Ela queria se manter nos Estados Unidos, né, e aí ela começou a fazer uns bicos. A Melissa ficava com uma vizinha, enfim, meio precária a coisa, né. Passados-se ali 5 meses do falecimento do John, a Cassandra recebeu uma carta. E era uma conta médica do John. E ela viu e falou, nossa, né, mas ele morreu, então ela pensou, a dívida morreu com ele. Só que não. Um tempo depois, ela foi, tipo, meio que convocada aí por um advogado que era tipo do convênio, sei lá como que funciona isso. E a dívida tinha sido estendida para ela. E aí, quando ela ficou sabendo disso, ela procurou se informar, né? O que ela tinha que fazer. E o que ela tinha que fazer? Pagar. E se ela não fosse pagar, ela tinha que declarar falência, mas na situação dela lá era complicado isso, ela não tinha como, enfim. Ela pegou a Melissa e veio para o Brasil. E aí agora ela tá aqui com a Melissa, devolveu a casa lá que ela tinha alugado, enfim, vieram embora de vez. Só que ela não sabe se, tipo, a dívida de lá caduca. Ou se a Melissa, que é americana, sei lá, se um dia ela quiser morar nos Estados Unidos, ela vai chegar lá e vai ter a dívida do pai dela do hospital para ela pagar. É uma coisa que fica para sempre, ou é igual aqui no Brasil, enfim. E aí ela me escreveu, porque ela não consegue achar essas orientações, tipo, procurando no Google, assim, né? Eu não tenho a menor ideia. Mas por se tratar dos Estados Unidos, né, acredito que não deve caducar. Sei lá, não sei, né. Mas aqui no Brasil também eu não sei se dívida de hospital assim caduca. Ou se quando a pessoa morre a dívida. Não sei também. Então, se alguém
tiver aí a informação, a gente coloca aqui no final do episódio. Tanto aqui no Brasil, acho que é uma informação importante, né? Se a pessoa é internada no hospital particular e não dá tempo de transferir para o SUS, tal, ficou uma dívida e ela morre, os familiares têm que pagar essa conta? Ou essa conta morre com a pessoa aqui no Brasil? E nos Estados Unidos, como que é isso? Que a conta foi transferida para ela, foi. Isso é fato. Agora, como ela veio embora e ela, né, ela tem o green card, mas ela é brasileira, tal. Como é que fica essa conta? E isso respinga na filha dela, que, né, nasceu lá, é americana, pode tirar cidadania aqui e tal, mas e aí, como é que fica? Se a menina, por exemplo, quiser estudar lá, vai chegar lá, vai ter a dívida? Não sei. Oi, Ideia. Oi, Cassandra. Sou Vanessa e falo de Uberlândia, Minas Gerais e trabalho com direito das sucessões. Sobre herança no Brasil, a gente tem uma frase clássica de que não se herda dívida e, de fato, elas não são passadas para os herdeiros. No caso hipotético que você disse, se alguém morreu e deixou uma dívida de hospital, por exemplo, e ele tinha outros bens, estes bens responderão pela dívida. No entanto, caso estes bens não sejam suficientes, nenhum herdeiro vai responder com algum bem pessoal. Resumindo, no inventário, bens e dívidas são computados e se sobrar algo, aí tem herança. E sobre os Estados Unidos aconteceu algo semelhante com a minha irmã num passeio. Ela foi atendida, tomou um soro, ficou lá 2 horas, chegou uma dívida gigantesca para ela nunca pagou e já voltou lá várias vezes para passear e teve 0 problema. É isso aí. Beijão! Oi, gente, aqui é a Hanna do Rio de Janeiro. Então, eu tô passando exatamente por essa situação. Minha mãe faleceu em maio do ano passado e a conta chegou pra gente, né, lá em casa no nome dela. Sendo que ela ficou acho que 3 horas e meia no hospital e a conta foi de mais de 12 mil reais. E aí eu não tenho condições de pagar, a gente não tinha feito inventário, nada disso. E tal qual foi minha surpresa, que no final do ano eu recebi uma mensagem no meu nome, dizendo que o meu nome estava indo para o SPC por conta dessa dívida. Isso se deve porque quando ela entrou no hospital, eu assinei um instrumento de contrato particular em que eu me responsabilizava. Então, apesar da dívida ser da minha mãe, ela ficou para mim porque fui eu que assinei esse documento. E aí eu tô no SPC por conta disso. Um beijo, gente. Então não esquece, novo podcast da Rádio Novelo, o podcast Rádio Novelo apresenta com a incrível Branca Viana. Corre ouvir, está disponível gratuitamente em todas as plataformas de podcast e também no site da Rádio Novelo. Um beijo, gente, e eu volto em breve. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Picolé de Limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize.